Se eu fosse definir o Durango em uma palavra, desafiador. Isso é bom pra gente profissional. Eu me chamo Anderson Mercedes da Silva, mais conhecido como Delmo, por conta de um projeto que eu fiz com o Durango há 12 anos atrás, 14 anos atrás. Sou designer, minha especialização é diagramação. Eu conheci o Durango em 2010, do caso Delmo, um dos livros mais famosos que o Durango já fez, onde eu trabalhava numa agência. A pessoa que era responsável por esse livro teve que se ausentar do projeto e o dono da agência passou para mim. E como já tinha um tipo de experiência com diagramação, eu achava que ia dar certo eu fazer esse livro pro Durango, que é uma pessoa muito exigente, para quem conhece. Não vou negar que eu tive medo, né, pela voz grave que ele tem. Depois, no decorrer, ele passou a ter mais intimidade, foi me chamando de preto. Na época ele só tinha The Voice, né, e então os livros faziam parte só de projetos pessoais deles. Eu acho que eu já tenho mais de 10 livros com ele. A primeira vez que eu encontrei com o Durango foi na agência dele, na época, na The Voice. E o meu chefe falou, você vai ter que ir lá, que o Durango vai te passar algumas observações de onde estava parado o livro. Muito simpático de início, mas teve alguns episódios bem legais, assim, que ele falou para mim fazer uma coluna lá no livro, entre aspas, desobedeci. Ele falou, não quero aqui, é aqui. Aí riscou a tela do monitor. Aí eu falei, nossa, continuei usando a máquina. E depois ele pediu, pô, meu preto, desculpa, porque, hoje eu tô dizendo, não, entendo, tranquilo, ele nunca me amedrontou ao ponto de eu sumir e não atendê-lo mais. Mas eu me tremi todo, cara. Essa atitude do Durango, eu acredito que seja para encorajar as pessoas. É um desafio. Se ele vê que a pessoa tá com medo, ele vai fazer tu ter coragem até um certo dia, e esse dia chegou, e a gente vai trocando bola, mas o medo acabou. Eu vou ser bem sincero, esse lado do Durango, de pressionar, de exigir, de cobrar mesmo, fez com que eu me tornasse uma pessoa detalhista e perfeccionista. Eu faço coisas com muita minuciosidade, sabe? Isso foi um exemplo que o Durango deixou pra mim. Aí eu dizia, não, tá tudo certo, eu vou achar. E ele achava. Impressionante. Uma vez eu precisei do Durango financeiramente. Só que, especificamente nessa vez, eu tava precisando de uma quantia e não veio outra pessoa, a não ser o Durango na hora. Tanto é que eu cheguei com ele e falei, Durango, preciso falar com você. Ele, não, vem aqui, meu preto. Aí eu cheguei na empresa dele, ele falou do que se tratava. Eu falei, é bem pessoal. Eu tô precisando de uma quantia pra comprar tal coisa, e é uma oportunidade que eu não vou ter depois. Aí ele falou, não precisa nem falar pra que é. Por que você pensou em mim? Eu expliquei pra ele, porque eu tinha uma confiança nele, e ele me levou no setor financeiro, pode emprestar pro Anderson, ele é um cara que eu confio, então isso me deixou muito lisonjeado pela confiança que eu criei nele, tanto profissional como pessoal. E ele disse, meu preto, vai me pagando como você puder. E todo mês eu chegava aqui e dava aquela quantia pra ele. Quando foi na última parcela, ele falou, eu sabia que eu tava emprestando pra quem eu confiava. O último job foi sobre as praças, né? Ele disse, não, passa pro Anderson. Aí eu fiz o livro das praças e entreguei. E ele tem, assim, um certo trauma nos livros dele sobre linha viúva. E eu já sei disso, então eu tiro de letra.